Capítulo 131, Qualquer um que o veja deve morrer. Parte 1. Capítulo 131.1. Qualquer um que o veja deve morrer. Garra de águia contra a garra demoníaca. Era uma guerra iminente. An estava em extrema tensão assistindo à distância. Demon Claw foi a primeira besta de fusão que ele já fez, e não sabia o quão forte era seu poder de combate. E então, olhando para as 3 águias douradas que estavam cheias de intenções assassinas, elas obviamente não pareciam bestas de fusão comuns. As penas vermelhas escuras tinham uma leve camada de brilho. Mesmo a menor das 3 era maior e mais robusta que um bezerro, tendo um bico duro com um gancho afiado. As garras eram cobertas de escamas e também cobertas de farpas. Seus olhos dourados brilhavam uma luz fria. Exatamente naquele momento, a batalha inevitável começou. As águias douradas atacaram primeiro, aproveitando sua capacidade de voar, e de repente desceram do céu. Mas o Demon Claw contou com seus 9 membros bem desenvolvidos, lançando-se diretamente do chão, iniciando sem medo uma contra-ataque contra as águias. Aí, as águias douradas emitiram um grito lancinante, e sua voz brutal pôde ser ouvida a centenas de quilômetros de distância. A garra demoníaca não fez nenhum som, apenas manteve a cabeça baixa e carregou, gengi, 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 em milissegundos. A garra demoníaca começou a brigar com a primeira águia. As garras da águia eram duras e afiadas, mas as garras da garra demoníaca não eram mais fracas. Besta estelar demônio, as garras do caranguejo caçador de estrelas, os olhos do morcego asa negra da besta estelar e o corpo do crocodilo do deus da noite besta estelar. An combinou essa pilha de bestas estelares e criou a Demon Claw de hoje. A sua presença foi única neste mundo. No momento em que a garra demoníaca e a águia dourada fizeram contato, eles começaram a rasgar violentamente um no outro. A águia dourada e a garra demoníaca estavam vorazmente tentando separar os corpos um do outro. An nunca teria pensado que a garra demoníaca poderia ser tão poderosa. Ele foi capaz de lutar contra a águia dourada, que era várias vezes seu tamanho, e imediatamente obter a vantagem. As 2 grandes garras da águia dourada foram arrancadas pela garra demoníaca. Após esse ataque, o Demon Claw ainda arrancou alguns arranhões sangrentos no estômago da águia, deixando os intestinos internos pendurados. A garra demoníaca levou menos de um segundo para desmontar a primeira águia dourada, fazendo com que o grande pássaro caísse imediatamente no chão. Essa surpresa foi grande o suficiente para An, certo, mas quem diria que era apenas o começo. Não sei de onde a garra demoníaca conseguiu tanta coragem, mas depois de rasgar a primeira águia e deixá-la caindo frouxamente, a garra demoníaca realmente pulou em cima daquela águia dourada, preparando-se para destruir a segunda águia dourada. Ai tio, as 3 águias douradas pareciam estar intimamente relacionadas. Testemunhando a morte da primeira, as 2 restantes começaram a uivar com raiva. Seus globos oculares pareciam estar prestes a explodir em chamas. Eles mergulharam um por um. No entanto, a segunda águia era um pouco menor, então obviamente não seria o jogo da garra demoníaca. Sene, a força poderosa e explosiva do Demon Claw permitiu que ele saltasse das costas da primeira águia, pegando a segunda águia no ar. As 9 garras poderosas e afiadas começaram a rasgar imediatamente, tirando imediatamente a vida daquela pequena águia dourada. Então ele pulou novamente. O terceiro foi o gol. An ficou chocado. O Demon Claw era claramente um bravo guerreiro que só sabia como avançar e não recuar. As águias douradas eram bestas voadoras, então, para alcançá-las, a garra demoníaca teve que pular de uma para a outra. Em um piscar de olhos, a terceira águia dourada também caiu do céu, desmoronando sob os ataques brutais da garra demoníaca. Essa coisa era muito simplória. Além de atacar, ele não sabia nada sobre recuar. Depois que ele matou a terceira águia dourada, o Demon Claw correu de volta para o riacho e começou a sonhar acordado novamente, usando sua garra para gentilmente coçar a cabeça. Bom, naquele momento, uma fragata prateada muito fina apareceu no céu. Era um modelo que An nunca tinha visto antes. Voando muito rápido, pousou perto daquele riacho onde estavam a garra demoníaca e as águias douradas mortas. Poderia ser o dono daquelas águias douradas. An ficou chocado. Ele apressou as aranhas estreladas que o carregavam para ir a toda velocidade. Esperar. As veias da testa de An se destacaram enquanto ele gritava. Quando An chegou ao riacho abaixo do vale, a tragédia já começou. 2 dúzias de soldados percorreram para fora da fragata prateada e já estavam matando as aranhas estreladas que chegaram ao local primeiro. As aranhas ouviram o comando de An. Então, depois que An gritou, o exército de aranhas estreladas rapidamente se retirou para os lados de An. Exceto por Little Flower, como a rainha das aranhas. Ela tentou proteger as aranhas estreladas menores e infelizmente foi pega pelos soldados Esper. Estava lutando desesperadamente quando ela ouviu a voz de An. Ela parou seus movimentos e foi imediatamente pressionada por 2 soldados em trajes de combate prateados, com 2 lâminas afiadas ao lado de sua cabeça. Esses soldados Esper estavam todos usando os mesmos trajes de combate prateados, e suas armas também eram as mesmas, todos usando uma lâmina fina e longa de um gume, presumivelmente da mesma família ou força. A fragata de prata e os soldados tinham uma marca de iluminação em sua arma. Do lado oposto, entre os soldados, havia um jovem elegantemente vestido, provavelmente na casa dos 20 anos, vestindo um traje de safari casual branco. Levantando o queixo, o jovem dandy perguntou com uma voz esguia: "Esses insetos são céus? É do meu amigo." An respondeu com uma voz mais profunda: "Então chame aquele seu amigo. Apenas diga que os homens da família real do trovão estão procurando por ele e seus insetos mataram minha águia dourada. Deixe-o vir pagar com sua vida." O dandy disse levemente: "Eu lhe darei 3 minutos." Trovão real? An sabia que havia muitos foras da lei no exílio aqui, mas ele acabou de chegar,
Então ele realmente não entendeu a situação aqui. Talvez a família real do Trovão fosse muito famosa no reino do esquecimento. Caso contrário, este jovem não traria o nome de sua família logo de cara. An acenou com a mão, e algumas aranhas estreladas correram de volta imediatamente para procurar o An olhou para a garra demoníaca. Essa coisa parece ter depressão ou algo assim. Continuou sentado ao lado do córrego e ocioso. Uma briga estourou nas proximidades e foi indiferente. Apenas alguns minutos atrás. Era tão cruel e em um piscar de olhos começou a ficar inativo. Que sujeito estranho. Capítulo 131. Qualquer um que o veja deve morrer. Parte 2. Embora os conflitos entre os animais não fossem realmente culpa dos mestres, as águias douradas deste jovem morreram afinal, e os cadáveres estavam em uma forma extremamente feia coberta de feridas abertas. Pensando nisso, An disse muito educadamente: meu amigo chegará em breve, sua águia dourada morreu. A culpa é nossa, com certeza forneceremos uma compensação justa por sua perda, por favor, tenha certeza. O pensamento de An era muito simples. Era como se você tivesse um cachorro de estimação em casa. Ele agiu muito malvado e machucou outro cachorro em uma briga. O proprietário seria naturalmente responsável por um pedido de desculpas e compensação. Inesperadamente, depois que An acabou de terminar, todos os soldados começaram a rir. Compensar? O que você vai me dar como compensação? Nosso jovem mestre quer que seu amigo pague pela vida. Felizmente essas aranhas idiotas não são suas. Caso contrário você não estaria vivo agora. Pagar com a vida dele. Shua. Os olhos de An se arregalaram imediatamente. Se esses caras não estão brincando, então eles realmente foram longe demais. Aquele jovem mestre da família real Trovão vestido de branco olhou. Ele viu a pequena flor que está sendo escoltada por dois de seus homens e de repente franziu a testa. Porque ainda deixa essa coisa aqui. Mate-a. Esperar. An gritou. O homem deve assumir a responsabilidade por sua ação. Suas águias douradas não foram mortas por Little Flower. Foi minha garra demoníaca que as matou. O jovem mestre do Trovão Real olhou para a direção que An apontou e viu a garra demoníaca que estava apenas deitada em uma rocha imóvel em um pequeno riacho. Ele primeiro hesitou e depois começou a rir. Que tipo de merda feia é essa? Só ele pode matar minhas 3 águias douradas. An assentiu. É verdade, mas ele também vai pagar por isso. Dentro de 24 horas após a ativação, Demon Claw morrerá. Se você não acredita em mim, você pode olhar para as gravações de vídeo. Essa faixa macia amarrada no pescoço daquela águia deve ter funções de aquisição e gravação de sinal certo. O jovem mestre do Trovão Real zombou com desaprovação. Obviamente, vou olhar para a gravação. Mas aquela grande aranha viu sua garra demoníaca matar minhas águias douradas. Little Flower é muito leal. Ela estava sempre atacando na frente, então ela provavelmente viu a batalha. An respondeu francamente. Ela viu. Qualquer um que viu minhas águias douradas sendo mortas também tem que morrer. O jovem mestre da família real do Trovão disse arrogantemente: você não quer que eu o mate, então eu vou querer matá-lo. O que você pode fazer? Gengi. Naquele momento, os 2 soldados Speren Little Flower entraram em ação imediatamente. De repente, 2 longas lâminas foram inseridas na cabeça de Little Flower, fluido cerebral verde imediatamente pulverizado. A florzinha que sempre foi leal aos seus mestres soltou um grito. Bom, An sentiu como se seus pulmões estivessem prestes a explodir de raiva. Muito longe. Eles foram longe demais. Sem caminho disse a ele antes para nunca entrar em nenhum conflito no Oblivion Real. E agora An jogou todas essas palavras na parte de trás de sua cabeça. Garra demoníaca. An soltou um rugido, e a garra demoníaca que originalmente estava sonhando acordada ao lado do riacho ouviu a convocação de An. Mudou mesmo. Tudo bem quando ocioso, mas uma vez que ele se moveu, a atmosfera mudou completamente. Quando o Demon Claw guarda suas 9 garras, é como uma rocha negra que não tem ameaça. Mas quando ele espalha totalmente aquelas 9 garras afiadas e explosivamente poderosas, era o monstro mais aterrorizante. Shua. A garra demoníaca obedeceu à vontade de An. Acenou suas garras e atacou diretamente os soldados Spear. Ao mesmo tempo, uma arma também apareceu nas mãos de An, 2 lâminas conectadas. A lâmina Star Piercing Slaying. Os soldados da família real do Trovão estavam claramente bem treinados. Eles imediatamente mudaram de formação. Todas as mãos dos soldados começaram a emitir uma luz brilhante. Foi o precursor da preparação de ataques de superpoderes. Domínio vazio, aberto. An soltou outro grito louco. No domínio do vazio. Nem pense em trazer superpoderes. Dentro de 100 metros. Todos os poderes foram extintos. Quando An não queria que outras pessoas usassem o poder, então ninguém pode. Mate eles. De repente, An atacou com sua lâmina Star Piercing Slaying. A garra demoníaca agitou suas 9 garras gigantes e aterrorizantes. E também carregou. Milhares de aranhas estreladas e matilhas de lobos de cabeça dupla também atacaram. Aproveitando o momento em que seus oponentes perceberam que seus poderes se foram, An desencadeou totalmente todos os ataques. Essa foi a famosa tática criada por An, o Wolf Fang. Primeiro tire o superpoder dos inimigos, depois leve seus companheiros para começar a cortar com armas. Com os irmãos no campo de treinamento, a tática Wolf Fang foi muito mortal, e quando ele o executou com suas feras de fusão leais, ainda era tão mortal como sempre. Gengi. An cortou diretamente os 2 soldados que mataram a pequena flor em metades, e a garra do demônio saltou no ar,
pousando diretamente em cima da cabeça do jovem mestre da família real do trovão. As garras afiadas foram pressionadas contra seu pescoço nas artérias, como se a gaiola do inferno fosse convocada bem fora de sua cabeça. Só precisava do comando de An, e a garra demoníaca imediatamente arrancará a cabeça deste jovem mestre de seu corpo vivo. Quanto a essas 2 dúzias de soldados, todos eles foram vigiados de perto por aquelas aranhas estreladas e lobos de cabeça gêmea, com presas e garras pressionadas contra seus olhos, boca, coração. Mano, podemos conversar sobre isso, podemos negociar. O jovem mestre no momento já descartou toda a sua atitude arrogante e dominadora. Suas pernas tremiam e ele não se atreveu a mover a cabeça enquanto implorava An. Podemos negociar? O que você disse antes? An mal-humorado disse. Você foi longe demais. Ele veio até um soldado daquele jovem mestre, perguntou com uma voz profunda. Você viu aqueles 2 caras matarem a pequena flor? Não foi essa a pergunta que o jovem mestre acabou de fazer? O soldado piscou os olhos algumas vezes, balançou a cabeça e disse. Eu não fiz. Gengi. Sem mais explicações, An cortou sua cabeça. Sangue bombeado como uma fonte, pulverizando até 3 metros de altura. Você mentiu. Morrer. An continuou com uma cara sombria, como um deus da morte. Ele veio até outro soldado e fez a mesma pergunta. Você viu aqueles 2 caras matarem a pequena flor? Vi. A lâmina de An voou novamente, também cortando sua cabeça. Qualquer um que veja minha pequena flor sendo morta, deve morrer. Gengi. Capítulo 132. Não erradicou a raiz depois de cortar a grama, problema. Parte 1. Capítulo 132. Não erradicou a raiz depois de cortar a grama, problema. Fui longe demais. Morrer. Gengi. An então foi até o quarto soldado, os lábios daquele cara se mexeram mas as palavras ainda não saíram, a lâmina de An já estava bebendo sangue. Gengi. Sua resposta é muito lenta. Morrer. Então é o quinto soldado. Ele viu An andando em direção a ele e então ele abriu a boca apressadamente como se quisesse dizer algo, mas como resultado An ainda cortou, não dando a ele a chance de falar. Gengi. Agora eu deixei vocês falarem e vocês não falaram merda nenhuma, agora o que vocês quiserem dizer eu não quero ouvir sobre isso também. Hoje, seus filhos da puta estão todos indo para o inferno. Gengi. Tão brutal. Aqueles homens que o jovem mestre da família real Trovão trouxe estavam todos tão assustados que seus rostos ficaram pálidos. Eles sentem que com certeza não serão capazes de sobreviver hoje. Na verdade, An também pensou nisso, exterminar totalmente a ameaça e todas as raízes para evitar qualquer problema futuro, já que ele já agiu, então poderia não deixar sobreviventes. Os olhos de An brilharam com uma luz fria. Ele vai massacrar cada um deles. Naquele momento, um pássaro voou de longe, pousou no ombro de An e sussurrou. Eu sou o Yun. Ensinar uma lição a eles é o suficiente. Deixe-os voltar. Sene. Essa é a voz de Yun com certeza. E este passarinho deve ser uma fera de fusão feita por Yun e enviada para entregar a mensagem. Não mate? Impossível. Os olhos de An já ficaram vermelhos de tanto matar. Além disso, se você não remover a raiz ao cortar a grama, os problemas voltarão mais tarde. Neste momento, o passarinho acrescentou, a pequena flor morreu. Estou tão triste quanto você, mas afinal ainda temos que viver no reino do esquecimento depois disso. Bem, deixe-os ir. An de repente hesitou, as intenções assassinas em seus olhos gradualmente diminuíram. Sim, depois de matar, An pode sair a qualquer momento. Mas o Yun e os outros não podem sair de Oblivion Realm. Eles são bandidos procurados na Via Láctea, apenas Oblivion Realm pode dar-lhes asilo, e se An continuar agindo por sua vontade, ele tem medo de criar problemas para o Yun, sem caminho e andarilho noturno. Suspiro. Pensando nisso, An soltou um longo suspiro. Os 3 professores ajudaram muito An, e An nunca faria nada que pudesse prejudicar seus amigos. Mesmo quando o coração está salpicado de um oceano de raiva, ele só pode suportá-lo e suprimi-lo. An ficou em silêncio, ordenou que as aranhas estreladas levantassem o corpo de pequena flor. Não precisa mais morrer? O jovem mestre de Thunder Royal e seus homens estavam todos em lágrimas, todos eles sentiram uma grande sensação de pânico por sobreviver a tal catástrofe. Sair. Tenha medo de saber que vou mudar de ideia novamente. An embalou o cadáver de pequena flor e disse friamente sem nem mesmo se virar para olhar. Ponto. No corredor, tudo estava em silêncio. An olhava atordoado para o cadáver de pequena flor. Embora seja apenas uma fera de fusão, An ainda sente que Little Flower é muito melhor do que a maioria das pessoas. Ela é leal, destemida e estava sempre liderando o ataque ao executar comandos. An sentiu como se tivesse acabado de perder sua própria filha. O Yun soltou um longo suspiro. Entrou. Olhou para Little Flower, então olhou para An e disse em uma voz profunda, você fez bem, eu vi tudo. An inclinou um pouco a cabeça e olhou para o Yun. Perguntou com curiosidade. Por que você não me deixou matar aquelas pessoas? Eu já sujei minhas mãos de qualquer maneira, devo erradicar as raízes da grama para evitar problemas futuros. O Yun respondeu calmamente, aquele homem que eu conheço, o neto de Thunder Wang Mian, chamado Wang Qin. Quanto a esse Wang Mian, ele é um esper de linhagem de trovão, nível de senhor da guerra. Ninguém em Oblivion Realm é bom. Wang Mian era uma figura parecida com um carrasco no passado, e agora ele já lavou as mãos e desistiu, isolado no Oblivion Realm como nós. A razão pela qual eu não deixei você matar Wang Qin não foi porque temos medo de Wang Mian. Velho monstro, Preto Velho e eu vagamos pela Via Láctea por tantos anos e não tínhamos medo de ninguém. Mas agora que escolhemos nos isolar em Oblivion Realm, devemos esquecer a luta e a matança, e resistir sempre que possível. Além disso, mesmo se você matar todos eles, a pequena flor não será revivida disso.
Então não vai ajudar. An cerrou os dentes e disse: entendo que você não queira se meter em problemas em reclusão aqui, mas às vezes é difícil escapar de problemas. Se Wang Qin voltar e contar a seu avô e depois voltar com um exército, estaremos em desvantagem naquele momento. Wu Yun gentilmente balançou a cabeça e disse em uma voz profunda: acredite em mim, não é nada se Wang Qin ficar quieto quando ele voltar. Mesmo que ele diga alguma coisa, Wang Mian pode naturalmente adivinhar quem eu sou. Deixei o neto dele viver. Ele já vai ficar muito agradecido, vai ser impossível ele vir buscar confusão. Mesmo, An ligeiramente não acredita nas palavras de Wu Yun. Aos seus olhos, Wu Yun é apenas esse velho que sabe como fazer bestas de fusão, enquanto a família desse cara tem um nível de senhor da guerra. É um pouco difícil de acreditar como eles não se atrevem a procurar problemas com esse velho. Wu Yun assentiu. De verdade, hoje estou um pouco cansado. Você volta primeiro. Amanhã lembre-se de trazer Demon Claw aqui. Deixe-me ver se posso ajudá-lo a devolvê-lo ao estado de hibernação ou prolongar sua vida. E há alguns pequenos segredos sobre feras de fusão como Garra da Terra. Eu também vou te contar. Talvez seja porque ele viu a reação de An hoje. Wu Yun percebeu o quanto An difere das outras pessoas. An realmente não tem preconceito com bestas de fusão. Vendo como a pequena flor foi morta, An imediatamente enlouqueceu. Essa cena faz Wu Yun se sentir muito emocionado. É por isso que ele decidiu ensinar An algumas técnicas sobre feras de fusão, e sua atitude é muito sincera. An ainda estava um pouco chateado. Ele assinou com a cabeça, trouxe Demon Claw e voltou para a casa de Sem Caminho em sua fragata classe Falcon. Depois que An saiu, Wu Yun sentou-se ao lado do cadáver de Pequena Flor. Seus olhos parecem significativamente diferentes da época em que An estava aqui. Agora está injetado, frio e cheio de intenção assassina. Muito difícil imaginar Wu Yun tão furioso. Durante dias normais, embora o personagem de Wu Yun seja um pouco diabólico, mas ele ainda é bom para conversar. An sempre mexia em suas coisas e, no máximo, Wu Yun apenas murmurava algumas palavras para An. Mas agora, Wu Yun é como um deus da morte que ascendeu do inferno. Um demônio fazendo seu reaparecimento. Todas as feras de fusão estavam com medo e continuaram recuando, todas escondidas nos cantos. Wu Yun soltou um longo suspiro. Tomou 3 pílulas vermelhas de uma só vez. Forçou-se a se acalmar e murmurou para si mesmo: deve suportar, deve suportar. Você não é o Wu Yun de antes. Já que escolheu se aposentar, não é. Não é bom trabalhar pacificamente em bestas de fusão? Não é este o seu desejo durante todos esses anos? Deve suportar, toda vez que as coisas deram errado devido ao seu temperamento quente. Deve consertar esse temperamento. As drogas gradualmente começaram a desempenhar um papel. Wu Yun finalmente se acalmou e se sentou no sofá. Capítulo 132. Não erradicou a raiz depois de cortar a grama. Problema. Parte 2. As pílulas foram feitas por andarilho noturno. An já viu muitas vezes, porque essa pílula não é tomada apenas por Wu Yun. Sem Caminho muitas vezes pega secretamente, ele apenas pega alguns e os joga na boca quando entediado. Até andarilho noturno os toma também. Parece que essa pílula vermelha e desconhecida é um padrão entre os 3. TL. Esta é a lendária pílula Shield. An voltou para a casa de Sem Caminho e contou a Sem Caminho o que aconteceu imediatamente. A pequena flor morreu? Andarilho noturno imediatamente rugiu. Levantou-se de um salto, com olhos raivosos, ele segurou o punho e gritou: quem fez isso? Eu vou matá-lo. An cerrou os dentes e disse: eu queria matar aquele bastardo na hora, mas infelizmente Wu Yun me impediu. Ele disse que aquele cara é o neto de um trovão. Wang Mian me disse para deixá-lo ir desta vez. Mas eu diria, como já comecei, então preciso terminar o trabalho e tirar as raízes. Caso contrário, se esse Wang Qin for para casa e contar ao Wang Mian, todos nós poderemos estar em apuros. Bang. Sem Caminho quebrou a mesa de chá com o punho e gritou: Wang Mian, que tipo de merda o Wang Mian conta? Foi longe demais? Realmente foi longe demais. Pá. Sem Caminho tremendo de raiva. Ele estendeu a mão para abrir seu kit de remédios. Jogou algumas pílulas vermelhas em sua boca, mastigou ferozmente enquanto seu rosto inteiro se tornava muito feroz. Depois de um minuto, a raiva de Sem Caminho parecia finalmente ter diminuído. Ele respirou fundo e disse: tanto faz, o velho demônio está certo. Não é o mesmo que o passado agora, estamos todos em reclusão agora, persevere quando possível. An franziu a testa ligeiramente. Momentos atrás Sem Caminho estava prestes a entrar em erupção como um vulcão, mas depois de algumas pílulas porque seu tom se tornou o mesmo de Wu Yun. An baixou a voz e disse: professor, é pelo bem de vocês. Se não funcionar, posso ir embora. Mas vocês têm que viver no Oblivion Realm a longo prazo. Se Wang Mian ouvir sobre isso, pode ser desfavorável para vocês. Então, hoje à noite iremos para a casa de Thunder Royal e mataremos. An disse, enquanto gesticulava para cortar a garganta com uma mão. Sem Caminho de repente hesitou. A princípio foi um choque, então um sorriso raro apareceu em seu rosto. Você sempre considera para nós? Estou muito satisfeito. Mas você realmente não precisa fazer nada sobre matar testemunhas. Se Wang Mian souber que seu neto provocou um velho demônio, ele apenas repreenderia seu neto e nunca procuraria o problema do velho diabo. Você pode ter certeza. Venha, não vamos falar sobre o que Wang Mian, o Ear Chattering Godliamer não é um caminho fácil. Venha para a sala de treinamento, tenho alguma experiência para compartilhar. As coisas ficaram muito estranhas. Wu Yun e Sem Caminho tiveram exatamente a mesma reação. An sente que tentou. Não matou testemunha, não removeu a raiz. An discorda completamente da decisão de Wu Yun e Sem Caminho, mas não tem como convencê-los. Afinal, Oblivion Realm é um lugar em que eles têm que ficar. Como lidar com esse assunto? Ainda precisa ser decidido por eles. Ponto.
A bela fragata prateada pousou em uma casa espetacular no planeta 4 de Oblivion Real. Não há homem bom no reino do Oblivion, a maioria das pessoas aqui são foras da lei da Via Láctea que estão sem opções e tiveram que se isolar aqui. A maioria das pessoas que chegam ao Oblivion Real são como sem caminho e os outros dois encontram um lugar tranquilo para passar o resto de suas vidas. Não importa o quão importante foi o sem caminho no passado, agora ele é apenas um velho recluso, embora sua casa não seja pequena, mas não há servo e ele mesmo tenha que cozinhar. Mas pessoas como o Thunder Royal que ainda mantinham seu estilo antigo são raras. Quando os descendentes do Thunder Royal saem trazem até um grupo de bandidos, e ainda há uma lacuna maior entre seu estilo de vida e a verdadeira reclusão. Wang Qin liderou seus homens e saiu do navio todo deprimido. Ninguém se atreveu a dizer uma palavra, e Wang Qin foi direto para seu quarto com a cabeça baixa. Grande sobrinho, o que aconteceu hoje? Como você é um galo derrotado, TL. O autor está se referindo à galinha, seus macacos com tesão. Este não é o seu estilo. Logo depois que ele entrou na porta, uma voz chamou do lado. Wang Qin olhou para cima e viu seu tio mais novo, Wang Yui. O pai de Wang Qin é o filho mais velho da família, ele é sempre muito sério, então o relacionamento de Wang Qin e seu pai sempre não foi tão bom. Mas, ele é muito próximo de seu tio, que é apenas alguns anos mais velho que ele. No momento em que viu seu tio, as lágrimas quase começaram a rolar no rosto pálido de Wang Qin. Tio, eu estraguei tudo hoje. Ele contou o que aconteceu com seu tio Wang Yui. Então, quando ele terminou, o rosto de Wang Yui mudou completamente de cor. Twin e Ugly Mountain, feras de fusão, por que você foi até lá? Wang Qin gaguejou e respondeu, eu estava lá apenas para pilotar minhas 3 Golden Eagles e deliberadamente tentei evitar a Twin e Ugly Mountain. Mas quem diria que eu ainda provocaria aquele velho monstro? Você acha que ele vai vir me procurar problemas? Wang Yui estava originalmente muito nervoso, mas pensou por um momento e de repente começou a rir. Wang Qin disse apressadamente, tio, uma catástrofe está prestes a cair sobre mim e você ainda está rindo de mim? Estou quase morrendo de medo agora, ok? Wang Yui disse como se não fosse grande coisa. Estou rindo de você porque você é muito burro. Eu sou estúpido. Claro, não é apenas aquele velho monstro que brinca com feras de fusão em Oblivion Real. Você não disse que aquele jovem deixou você voltar vivo? Por quê? Ele deve estar com medo do prestígio do nosso trovão real. O sábio Wang Yui disse, use seu cérebro e realmente pense sobre isso. Se é realmente aquele velho monstro que você o provocou, como você poderia voltar vivo? Wang Qin hesitou, então eu não tive problemas. Wang Yui riu. Claro, você não se meteu em problemas, apenas foi tocado como um violino. Wang Qin lentamente adotou a nova ideia. Sim, se ele realmente provocasse aquele velho monstro, então ele não estaria ainda vivo. O caráter implacável daquele velho monstro é infame em toda a Via Láctea. Quanto a Wang que matou suas águias douradas e 6 homens, Wang Qin ficou mais irritado quanto mais pensava nisso. O digno jovem mestre do trovão real na verdade quase se assustou com ninguém que ele quase fez xixi nas calças. Que pena. Wang Yui sorriu levemente e disse a Wang Qin, bem, não fique deprimido. Seu tio me está realmente livre esses dias. Eu apenas irei com você e recuperarei seu prestígio com você. Eu só quero ver, quem tem tanta coragem, ousando provocar a família de Thunder Royal. Capítulo 133, Batalha de Naves. Capítulo 133, Batalha de Naves. Depois de uma noite de prática, An leu livros por algumas horas e foi procurar Wuyun, Florzinha. No momento em que ele entrou na caverna de Wuyun, An ficou imediatamente chocado com a figura familiar. Ele jurou que era a pequena flor parada no centro do salão. Você não morreu? An quase não podia acreditar em seus olhos. Rapidamente se aproximou. E Pequena Flor também usou 2 de suas pernas e pegou An. No passado, embora ela também ouça os comandos de An e também goste de seguir An como uma criança, ela parecia ser mais amigável hoje. Parecia que Little Flower mudou um pouco após a ressurreição. Não só a Pequena Flor não morreu, nem mesmo sua garra demoníaca morreu. É realmente estranho. Wuyun se levantou cansado do sofá, esfregou o rosto e disse, para ser honesto, é tudo culpa sua. Originalmente eu não tinha o hábito de ressuscitar bestas de fusão, afinal, o processo de ressurreição é muito mais problemático do que criar uma nova besta do zero. Mas eu não poderia esquecer sua atitude ontem. Little Flower me seguiu por tantos anos, havia muita emoção investida também agora que penso nisso. An sentou na frente de Wuyun e perguntou com curiosidade, reviver bestas de fusão? Como você fez isso? Ontem eu vi claramente o inimigo enfiando sua lâmina no cérebro de Little Flower, a memória e a personalidade teriam sido completamente destruídas. Wuyun sorriu e disse com um pouco de orgulho, eu uso uma lei de divisão celular oculta. Mesmo que haja apenas uma célula no cérebro de Little Flower, ainda posso usar esse método para recriar um novo cérebro. Claro, a memória também pode ser recriada com a estrutura física. Mas desta vez, por razões de segurança, espalhei a consciência de Pequena Flor por todo o corpo dela. Em termos simples, a consciência e a memória passadas de Little Flower estão armazenadas nas células do cérebro, e agora todas as células de seu corpo estão equipadas com funções de memória e pensamento. A partir de agora, a menos que alguém jogue Little Flower em um incinerador e queime até a última célula, caso contrário, não importa quanto dano a Little Flower sofra, eu posso revivê-la novamente.
A explicação de Woo-yoon surpreendeu muito An, usando as células do corpo inteiro para substituir a função do cérebro. Este é sem dúvida um gene recombinante muito complexo. Não é à toa que Woo-yoon parecia muito cansado. Então depois que An partiu, Woo-yoon fez tanto trabalho. Woo-yoon sorriu e disse a An, nós, pessoas que trabalhamos com feras de fusão, não basta apenas ter talento. Também precisamos ser cuidadosos, para realmente lidar com esses carinhas de coração. Eu vi esses carinhas realmente gostarem de você. Então significa que você é realmente muito bom com as feras. Você quer aprender mais algumas habilidades comigo? An assentiu, então eu apreciarei antecipadamente. Woo-yoon pensou por um segundo e disse, primeiro vamos começar com esta garra demoníaca. Esse cara parece um pouco mais burro do que as outras feras de fusão, mas sua vitalidade é muito boa. Na verdade viveu até agora e ainda não mostrou nenhum sinal de envelhecimento. Depois de uma observação dia e noite, An já percebeu, essa garra demoníaca é muito burra, ou apenas preguiçosa. Quando An estava treinando, ele ficava lá imóvel e esperava. Quando An estava lendo, ele também esperava em silêncio. Quando An o levou para o navio, esse carinha ficou lá na cabine. Era completamente diferente de seu modo de batalha. A garra demoníaca ontem exerceu uma força dominadora sem precedentes. Ele atacou 3 inimigos. Quando ele não conseguiu alcançá-los quando as águias subiram no ar, ele apenas pulou e alcançou-os novamente. Em suma, quando Demon Claw está em batalha, é bastante semelhante a An. Todo muito agressivo e indomável, e An realmente gosta disso. Demon Claw é muito azarado, nasceu ontem, e hoje foi desmontado no laboratório novamente. An e Woo-yoon queriam saber por que Demon Claw não precisa hibernar e quanta vitalidade resta. Isso, Woo-yoon se intrigou e perguntou, por que os nervos de percepção são tão grossos? An respondeu, é para fortalecer a vitalidade de Demon Claw. Como você lidou com a estrutura de poder explosiva? Tratamento de aumento de durabilidade e vitalidade. Você também lidou com os ligamentos saltitantes? Sim, também é tratado com melhorias de durabilidade e vitalidade. Professor, você não precisa pedir mais. Cada célula do Demon Claw foi especialmente tratada. Eu quero que ele tenha uma vitalidade mais tenaz. Quanto ao método de tratamento, são principalmente formulações farmacêuticas e receitas que recebi do andarilho noturno. An respondeu novamente. Woo-yoon não pôde deixar de sorrir. Esta é a primeira vez que vejo alguém tão preocupado com a vitalidade da garra da terra. Normalmente, nos preocupamos mais com o poder explosivo e como deixar o Art Claw desencadear ataques instantâneos mais fortes. Eu tenho uma coisa. Pode testar a tenacidade de sua vitalidade. Vou pegá-lo agora mesmo. Espere. Eu lembro que você disse que instalou uma pedra estranha no corpo de Demon Claw? Sim, é aquele deixado para trás pela minha última garra da terra. Agora a pedra se foi. Woo-yoon triste em descrença. Depois de alguns minutos, Woo-yoon e An ficaram sem palavras. Aquele ovo preto incrustado de ouro realmente se foi, os neurônios que se conectavam ao ovo agora estão conectados uns aos outros, parecia que o ovo preto incrustado de ouro foi derretido no corpo de Demon Claw. Há coisas estranhas todos os anos, e este ano há excepcionalmente mais, Woo-yoon murmurou. Foi ao lado e trouxe uma máquina muito pesada. É um pouco como uma pirâmide, há muitas treliças nela, e o nível de vitalidade atingido acenderá o mesmo número de luzes. Woo-yoon apontou para a máquina em forma de pirâmide e disse, esta coisa é muito preciosa. É usada pelo domínio pré-histórico para testar especificamente a vitalidade das bestas. Normalmente, a vitalidade da garra da terra é o nível mais baixo entre as feras de fusão, porque tem a busca mais excessiva de poder que diminui sua vida útil. Enquanto Woo-yoon falava, ele colocou o cabo de teste nas costas de Demon Claw e ligou a máquina. Depois de vários tuetos, de repente 7 luzes se acenderam. 7? O nível de vitalidade desse cara está na verdade em 7. Woo-yoon gritou de surpresa. Professor, o que o nível 7 representa? An perguntou curiosamente. Woo-yoon congelou por um longo tempo para se recompor. Com uma cara de descrença ele disse, deve ser muito forte. Na minha vida, eu não criei uma fera de fusão com vitalidade de nível 7, então também não sei. An ficou muito surpreso e perguntou apressadamente. Isso significa que Demon Claw não vai morrer depois de 24 horas, certo? Morrer? Woo-yoon balançou a cabeça e disse, você está brincando comigo? Esta é uma vida com vitalidade de nível 7, essa coisa que você criou é ainda mais forte que uma barata. Mesmo que todos morram, ainda assim não morrerá. Muito feliz. An está muito feliz hoje. Little Flower ressuscitou, Demon Claw não vai morrer. Da noite para o dia, a vida se encheu de alegria. Shua, a fragata da classe Falcon voou ao longo do curso fixo para retornar da caverna de Woo-yoon para a casa de Sem Caminho. A viagem é bem curta, só precisa de 5 minutos. Enquanto isso, o sistema de navegação automática pilota a fragata. An não precisa intervir. Depois de decolar, An foi até o pequeno café dentro da fragata, serviu-se de uma xícara de chocolate quente como de costume e sentou-se confortavelmente. An não é apenas um robô que só funciona e não faz pausas, ele apenas gosta de aproveitar ao máximo o tempo que tem e usá-lo com sabedoria. Por exemplo, durante o tempo viajando entre os lugares de Sem Caminho e Woo-yoon, An sempre tomava uma xícara de chocolate quente, olhava pela vigia para apreciar a paisagem lá fora e desfrutava de um momento de lazer. Como pessoas que assumem grandes responsabilidades, uma vida de lazer é um luxo. Para An, já é muito gratificante ter esse momento relaxante todos os dias. Ele está mais disposto a investir a maior parte de seu tempo em prática e aprendizado. An veio da terra fraca, ele entende a verdade melhor do que ninguém.
O poder é o elemento fundamental que permite que um homem se estabeleça. Assim, o objetivo de An foi muito claro: tornar-se mais forte a todo custo. Embora Oblivion Real não tenha um homem bom e seja um lugar que abriga especificamente os bandidos, ele tem um ótimo cenário. An tomou um gole de seu doce chocolate quente enquanto apreciava a bela paisagem do lado de fora da janela. De repente, uma luz vermelha se acendeu na cabine, logo seguida por um som de alarme penetrante. Aviso: fragata travada. Aviso: fragata travada. Ataque de energia detectado. Ataque de energia detectado. An de repente hesitou. O navio está sob ataque. Esta é a primeira vez desde que ele navegou sozinho. Ele não teve nenhum problema ao cruzar a Via Láctea para chegar a Oblivion Realm, e ele foi realmente atacado no ambiente relativamente seguro dentro do Oblivion Realm. Derrubado meia xícara de chocolate quente, An correu para a sala de controle. Droga, eu disse a eles que deveria tê-lo matado antes. Não precisa olhar para o sistema de radar. An podia ver diretamente da janela de observação a aparência da outra nave. Não é a fragata prateada bem equipada. Bang. An acabou de terminar sua frase. A fragata da classe Falcon foi atingida e a nave de repente começou a tremer. Aviso: atingido pelo raio de estagnação. Aviso: o raio de estagnação do inimigo foi ativado novamente, atingindo após 5 segundos. An ouviu o sistema de alerta e seu rosto ficou completamente pálido. Stalbeon é um feixe de energia controlado que é usado para capturar, como uma rede gigante, e os navios atingidos serão desacelerados para 40% de sua velocidade original. Perder velocidade para qualquer nave pode ser letal. Não pode nem correr, então o navio agora é um pato sentado. O que é mais assustador é que a fragata de prata especial de Wang Qin é claramente modificada com um investimento significativo. Na verdade, tem 2 conjuntos de equipamentos de feixe de estagnação. Então, mesmo que An vire todos os seus pós-combustores, ele ainda não poderá escapar do alcance de ataque do inimigo. Trava de alvo reverso. Motor de escudo de energia de sobrecarga. Desligue todo o sistema de energia. Todos os sistemas de armas prontos. An não é um operador profissional de naves estelares, ele apenas escaneou o manual de instruções em seu cérebro. Além de memorizar o manual de instruções, os operadores reais também precisam de experiência prática de longo prazo. E também porque ele é um novato, suas decisões foram muito pouco convencionais e loucas. Como a nave já está travada por 2 feixes de estagnação e não poderá correr, então simplesmente não vamos correr. Vamos apenas concentrar todo o poder e energia no escudo defensivo e no sistema de armas e trocar golpes com os inimigos. Bang. Houve outro abalo para o navio. O segundo feixe de estagnação atingiu a fragata de An novamente. É como colocar 2 correntes pesadas em alguém. De agora em diante, An não vai a lugar nenhum. Ele vai lutar contra os inimigos até o fim. Aviso: lançado míssil Spitfire inimigo. 5 segundos até acertar. Aviso: lançado míssil Spitfire inimigo. 4 segundos até acertar. Aviso: enemy particle rapid canon bloqueado. Rugido. Imediatamente após o disparo da fragata prateada modificada do inimigo, An sentou-se dentro da cabine como se estivesse sentado no topo de um vulcão. O mundo inteiro estava tremendo. Energia de escudo defensivo caindo rapidamente. 75% defesa. 60% de defesa. 40% de defesa. Aviso: escudo de energia esgotado em breve. Esta não é uma batalha justa. A fragata classe Falcão de An é uma versão de segunda mão saqueada dos invasores, e o inimigo tem uma fragata de vidro de elite especialmente modificada. Seja em termos de defesa, fogo, eletrônica, propulsão, a diferença é simplesmente grande demais. Alvo bloqueado. Nesse momento, a fragata classe Falcão de An também tinha aquela nave prateada trancada. Fogo, dispare todas as armas. An gritou. Capítulo 134, Matar com salto no ar. Capítulo 134, Matar com salto no ar. Rugido. No céu, 2 fragatas iniciaram uma batalha feroz. Mísseis, feixes de estagnação de canhões de partículas rápidas, mísseis induzidos, armas de choque eletromagnético, todos os equipamentos capazes de causar danos foram colocados em uso nesta batalha, criando 2 massas de chamas no céu. Se você olhar de perto, logo verá que esta batalha é fortemente unilateral. A fragata prateada de Wang Qin está bem modificada. Seu poder de fogo é quase 3 vezes maior que o da velha fragata da classe Falcon que carrega An. As chamas que explodiram da fragata prateada de Wang Qin rapidamente dominaram o navio de segunda mão de An. O escudo de energia falhou imediatamente. Passaram-se apenas 30 segundos desde que a troca de tiros começou. A classe Falcão de An já começou a perder rapidamente seu escudo e armadura. A situação está em jogo. Aviso: escudo de energia esgotado. Aviso: camada de armadura 15% perdida. Aviso: camada de armadura 37% perdida. Aviso: camada de armadura crítica. Ejete agora. O tom de aviso estridente estava constantemente soando. An começou diretamente na frente na cabine. Seus olhos estavam injetados. Wang Qin, se não fosse por causa de Yun, repetidamente pediu a An para deixá-lo ir, com o personagem de An. Como An poderia deixá-lo vivo até hoje? Mas agora, não apenas Wang Qin apareceu novamente, lançou um ataque surpreso e até ajustou deliberadamente a posição do navio para que os 2 navios estivessem frente a frente com apenas cerca de 100 metros de distância. An podia ver claramente Wang Qin rindo alto no navio de guerra oposto, parado ao lado de outro homem um pouco mais alto na casa dos 30 anos fazendo expressões divertidas.
Shua. Ele estendeu o punho e fez um gesto de polegar para baixo para An. Na Via Láctea, esse gesto significa a intenção viciosa, o que significa que a outra parte quer matá-lo. O que é bastante estranho é que, estando no fundo do navio de guerra quase caído, os olhos de An permaneceram firmes e resolutos. Ele até soltou um suspiro profundo, cerrou os dentes, como se estivesse meditando em batalha. Aviso, camada de armadura destruída. Aviso, camada de estrutura começou a perder defesa, encouraçado prestes a cair. Prestes a cair. A camada de estrutura é a camada de defesa final de um navio de guerra, uma vez que o escudo de energia e a camada de armadura são destruídos. A camada de estrutura é tudo que o navio deixou para resistir aos ataques. Se até mesmo a camada da estrutura for destruída, o navio de guerra imediatamente se transformará em uma massa de chamas no ar, o ataque do inimigo detonará o reator de fusão controlado, o motor de transição e qualquer coisa que possa ser detonada. Então, a chamada batalha de naves, geralmente é muito mais brutal do que apenas dois Spears lutando até a morte. Quando se perde a batalha entre homem e homem, no máximo é a morte. Mas se você perder uma batalha de naves, a explosão violenta destruirá completamente tudo a bordo. Todos os ossos terão desaparecido, obviamente. Esse é o resultado que um Anguikin quer ver. Ele usou uma nave que é várias vezes mais avançada do que a classe Falcão de An. Agarre-o, abra fogo. Apenas esperou para ver An ser destruído pela explosão. Exatamente naquele momento, bem quando a camada de estrutura da fragata classe Falcão de An já está danificada e quando a nave vai explodir. O sistema de controle de poder de fogo emitiu uma voz não esperada por An. Escudo de energia do inimigo destruído com sucesso. Cene, garra demoníaca. No segundo seguinte, An de repente recuou alguns passos, com o rosto sombrio, gritou. Isso mesmo. Essa é a oportunidade que An estava esperando. Ele desligou o motor, direcionou toda a energia e potência para o sistema de poder de fogo. É tudo para destruir o escudo do inimigo. Mas esta situação também é muito triste. Sua própria nave está prestes a ter sua camada de estrutura destruída. E An só conseguiu quebrar a primeira linha de defesa do inimigo. An acabou de emitir seu comando, e a garra demoníaca que estava calmamente agachada no chão pulou do chão e subiu para o grande deck de observação na frente da fragata. Ao mesmo tempo, An já começou a acelerar na cabine, exercendo força total nas pernas como um velocista e todo o seu corpo explodiu do navio. Caixa, é uma cena que ninguém esperava. Demon Claw usou suas garras poderosas e instantaneamente quebrou a janela de visualização frontal. No segundo seguinte, An já correu para perto da janela, saltou com força total e explodiu pela janela. O Anguikin e o Anguin no navio oposto ficaram subitamente chocados. Demon Claw pode esmagar a robusta janela de observação frontal, eles podem entender isso. Afinal, a poderosa garra do Demon Claw tem uma ponta afiada que pode concentrar toda a força em uma área. Mas o que An está fazendo pulando do navio? Está a quase 2.000 metros acima do solo, mesmo que ele caia no chão, ele ainda morrerá. E no momento seguinte, o rosto de Anguikin e Anguin ficou pálido, porque eles perceberam que An não está tentando escapar, ele está atacando. Shua, Demon Claw e seu mestre pularam um após o outro. A habilidade de salto de Demon Claw é mais forte que a de An. Então, embora Demon Claw tenha saltado tarde, ele logo alcançou An no ar e deu um impulso total sobre os pés de An. Bom, a aceleração veio na hora. An de repente explodiu como uma bala de canhão. Linhagem escura, punho sombrio. No ar, An acenou com seu poderoso punho direito, empurrando todo o poder do coração sombrio para o braço direito enquanto se aproximava rapidamente da fragata prateada de Anguikin. Então essa é a tática de An. Já que a nave dele não é mais útil, então ele irá apenas lançá-lo. Use seu Dark Fist. O Anguikin e o Anguin ficaram chocados. Este louco An, ele realmente quer derrubar seu navio com seu punho de aço. Quem já viu soldados pulando de naves estelares para substituir mísseis por punhos? Infelizmente, eles não conhecem An. E An nunca é estúpido. A razão pela qual ele se atreve a fazer isso, é claro, é porque ele tem algo em que pode confiar. Primeiro, a fragata prateada de Anguikin não tem mais a camada mais externa de defesa. Ao custo de desistir da mobilidade, An concentrou toda a energia no sistema de poder de fogo apenas para destruir a defesa energética do inimigo. Em segundo lugar, o Anguikin é muito arrogante, ele se atreve a estacionar a nave a apenas 100 metros de distância de An. Isso é simplesmente buscar a morte. Diante desse cachorro louco An, não se deve dar a ele nenhuma chance de se aproximar. Em terceiro lugar, embora o Dark Fist de An não seja um míssil, é mais feroz que um míssil. Ele contém o poder do Dark King, aquele que uma vez trouxe o caos para toda a Via Láctea. De repente, An saltou para o navio. Ele usou a tática de salto duplo no ar. As táticas originais de An são boas o suficiente para serem incluídas em livros didáticos. É uma estratégia clássica de lutador cooperando com feras de fusão. An usou seu próprio corpo e correu para a nave de Anguikin. Então usou todo o seu poder e esmagou seu punho. Rugido. Linhagem das trevas. Punho das trevas. Este punho pousou na janela frontal do navio de Anguikin. O poder das trevas. Tão poderoso, tão retorcido. O vidro grosso da janela de aviação imediatamente começou a se deformar e foi completamente quebrado pelo soco. Gengi. Um pedaço de detritos voou direto para a garganta de Anguikin, e o sangue imediatamente espirrou. Os olhos de Anguikin ficaram redondos enquanto ele olhava. Com as duas mãos segurando seu pescoço, ele queria parar o sangue de escorrer. Infelizmente, o fragmento afiado cortou diretamente suas carótidas, e seu sangue tornou-se como uma fonte e era impossível parar. Pá! Em uma posição estranha, An pousou vigorosamente no chão dentro da fragata de Anguikin. Pequeno Kim, o tio de Anguikin, Wang Yui, segurou seu sobrinho e gritou loucamente, mas nada ajudaria, com o vaso sanguíneo fornecendo seu corte cerebral.
Provavelmente nem mesmo Deus pode salvar Wang Qin agora. Rugido. O punho de An pousou no sistema de controle central da nave estelar. Este navio é realmente muito forte e difícil de quebrar por fora. Então An começará apenas por dentro. Aviso. A fragata está perdendo o controle. Aviso. A fragata está perdendo o controle. 1.700 metros até o chão. 1.300 metros até o chão. 900 metros do chão. Aviso de impacto. Agora é o aviso de impacto. O sistema de alarme soava repetidamente. Rugido. Rugido. Duas enormes explosões se expandiram na pradaria. A classe Falcon de An e a fragata prateada de Wang Qin caíram uma após a outra, transformando-se em dois grupos de chamas altas, fumaças ondulantes, assustando todos os animais próximos e fazendo com que fugissem rapidamente. Com uma mão no chão apoiando seu corpo, An tossiu violentamente, a fumaça entrou em seus pulmões, o que fez An sentir uma dor ardente no peito. No último momento, An saltou da nave de Wang Qin, e depois de Demon Claw dar uma carona a An, ela pousou antes de An, e a garra demoníaca, que é tão tenaz quanto uma barata, rastejou para fora do solo, pulou novamente para pegar o An caindo, dando-lhe uma desaceleração crítica para que An não fosse morto com a queda. Infelizmente, embora An tenha evitado o impacto da aterrissagem, a grande explosão da nave estelar que se seguiu trouxe-lhe alguns ferimentos não leves. O tremendo impacto catapultou An e Demon Claw para algumas centenas de metros de distância, sangrando pelo nariz e cobrindo uma dúzia de lugares com dor. Com uma mão no chão como apoio, An olhou ao redor em alerta, porque ele não foi o único que escapou no último momento. O tio de Wang Qin, Wang Yui, carregou o corpo de Wang Qin e também pulou no último segundo, sendo empurrado pela explosão que se seguiu. A julgar pela taxa de resposta neural de Wang Yui no último minuto, sua classificação não é baixa, com medo de que ele provavelmente esteja no nível de quase senhor da guerra. Pequeno Qin. A algumas centenas de metros de An vieram os gritos penetrantes de Wang Yui. Embora Wang Qin seja um membro da família do Senhor da Guerra Thunder Royal, ele nunca é um soldado. Sem nenhum talento, estudar naves estelares era seu favorito. Esta fragata prateada dele é o trabalho mais orgulhoso de Wang Qin, e é por isso que durante a batalha de naves anteriores, quase tirou a vida de An. Se o desesperado An não cortou o poder para a mobilidade e investiu todo o poder para atirar em Wang Qin, então aquele que está no chão agora provavelmente não é Wang Qin, mas An. O corpo de Wang Qin é frio e incompleto, ele não tem o hábito de usar armadura de combate, mas gosta de usar vestido como um dandy, então quando veio a grande explosão, sem a proteção de roupas de combate, o corpo de Wang Qin ficou coberto de buracos por a explosão e os destroços. Shua, Wang Yui colocou o corpo de Wang Qin no chão e se levantou, virou a cabeça, olhou friamente para An que está agachado no chão, e intenções assassinas encheram completamente seus olhos. An cerrou os dentes, com o dedo pressionado na marca lunar, ele manteve sua postura de defesa única. Eu vou te matar. Seu filho da puta, eu vou te matar. Wang Yui abriu os braços e rugiu com raiva. Caixa, um trovão branco caiu do céu. Filho mais novo do Senhor da Guerra Wang Mian, assim como seu pai, também é um esperlinhagem trovão. Nível, quase Senhor da Guerra. An vs Wang Yui, a guerra iminente aguarda. Capítulo 135, An vs Quase Senhor da Guerra. Parte 1, capítulo 135, An vs Quase Senhor da Guerra. Eu vou te matar. Wang Yui gritou de raiva e se aproximou de An passo a passo. Ambos os braços estavam cobertos de faíscas de relâmpagos brancos, indicando seu poder como uma linhagem de trovão. Entre os superpoderes atualmente conhecidos, o trovão é digno de sua classificação de nível superior. Precisamente, é uma das habilidades ofensivas de primeira classe. Wang Yui parece não ver An digno de ser seu oponente. Mesmo que em combate An tenha demonstrado habilidades táticas e de combate incríveis, foi capaz de reverter a desvantagem absoluta de uma só vez e aproveitar a oportunidade para dar a Wang Qin uma injeção de detritos na garganta. Mas Wang Yui ainda não achava que An fosse tão impressionante. Em sua opinião, o superpoder de An é provavelmente a força, caso contrário, onde ele conseguiu um poder tão grande para quebrar diretamente sua nave estelar e entrar. KKK. Uma iluminação aterrorizante continuou surgindo dos braços de Wang Yui, e An permaneceu em sua estranha postura defensiva. Seus olhos estavam firmemente fixos nos passos de Wang Yui, e a garra demoníaca ao lado também estava se preparando, colocando duas de suas garras na frente e batendo no chão para emitir um som áspero. Monstro nojento, você também está morto. Wang Yui soltou um rugido feroz, levantou a mão e desencadeou um ataque relâmpago em Demon Claw. Wang Yui fica ainda mais furioso quando vê o grotesco Demon Claw, culpando também pela morte de Wang Qin. Agora, apenas quando Wang Yui levantou a mão, An de repente gritou. Domínio vazio, aberto. Shua. De repente, o domínio void de 100 metros de raio foi convocado, e aquela luz branca que Wang Yui atirou em Demon Claw, também desapareceu sem deixar vestígios do ar. O que aconteceu? Wang Yui nunca viu algo tão estranho antes. Ele ficou subitamente chocado. Nota do editor, fique chocado porque ele usa poderes de relâmpago AH-8, quando seus incríveis braços relâmpagos foram transformados em um par de braços humanos comuns chatos. Não só o desaparecimento de seu poder surpreendeu Wang Yui, ele também ficou surpreso com o fato de que An de repente começou a avançar em direção a ele. A família Thunder Royal em Oblivion Realm pode ser considerada uma presença bem conhecida, em circunstâncias normais, quando Wang Yui revela sua identidade. As pessoas geralmente mostram algum respeito porque, afinal, a herança do poder de linhagem do trovão do Thunder Royal não é uma piada, mas extremamente poderosa, e aqueles que olharem para sua família de maneira errada serão rapidamente transformados em um monte de cinzas.
Infelizmente, ele está enfrentando An desta vez. An não sabe o que é Thunder Royal, nem nunca se importou com quem tem que poder. O poder de linhagem do trovão da classe de batalha de nível superior não é realmente forte. A classe de mistério de nível superior de An, vazio do fim. Superpoder nunca é um problema com o qual An precisa se preocupar. Tudo o que ele precisa se preocupar é o momento de seu ataque e como matar o inimigo. Arte proibida. 6 caminhos do vazio. An pegou sua lâmina Star Piercing Onslaught e lançou sua primeira rodada de tempestade. Afinal, Wang Yui é uma elite no nível de quase Senhor da Guerra, que é 2 níveis completos acima de An. Embora An possa anular completamente seu poder mágico, o que o deixou muito surpreso, mas em seu nível, a taxa de resposta neural é quase inimaginavelmente rápida. Caixa, vendo An já correndo para o seu lado, o dedo de Wang Yui tocou seu anel dimensional e puxou um tridente de Netuno, arma longa e preta brilhante. Você pode dizer que é profano apenas pela aparência. 6 partes ou Fivoi também é chamado de Demon Streak, é um estilo repressivo típico de jogo que combate o ataque com ataque. Mas, infelizmente, na situação de eles estarem separados por 2 níveis, An não parece estar em muita vantagem. A velocidade de reação de Wang Yui é incrivelmente rápida. Embora seja impossível conter An de seus ataques frenéticos, mas ele pode bloquear os ataques de An movimento por movimento. Garra demoníaca. O ataque de An tem apenas um estilo, que é dominar o oponente com força e força. Agora, Wang Yui confiava em seu nível mais alto e taxa de reação mais rápida e resistiu aos ataques de An. Agora, a única opção de An é tornar seus ataques mais fortes. Shua. Demon Claw acenou suas garras e pulou. An em cima. Demon Claw no subsolo. Os dois formaram um duplo ataque tridimensional. A batalha começou há alguns segundos, e Wang Yui já está sem fôlego. Os ataques de An são como ondas monstruosas, uma após a outra. Ataque, ataque, ataque sem parar, procurando oportunidades para desferir um golpe fatal no meio dos ataques frenéticos, e essa é a verdadeira condição de vitória por trás do Demon Streak. Kaching. A lâmina Star Piercing Onslaught de An e o Neptune Tridente de Wang Yui de repente colidiram, emitindo um som áspero de metal colidindo um contra o outro. An aproveitou a oportunidade e recuou para 10 metros de distância, e Demon Claw seguiu logo atrás. Quem é você? Qual diabos é o seu poder? Wang Yui viu An realmente se retirar voluntariamente quando An estava em vantagem. Ele pensou que An estava com medo dele e queria fugir. Então ele apontou seu tridente de Netuno para An e gritou. E An simplesmente o ignorou. Super energia nuclear, dose 10 vezes maior. Sense energia, 10 vezes dose. Pá. O kit automático de remédios se abriu e colocou um punhado de pílulas de várias cores na boca de An. Wang Yui realmente não entendeu. An nem pensou em correr, ele só quer melhorar seu ataque novamente. An não é um guerreiro que saiu de uma sala de treinamento, nunca tendo tirado sangue em sua vida. Ele é alguém que treinou em batalhas duras e sangrentas. Então An sabe muito bem que, ao enfrentar um oponente mais forte que ele, a única saída é sobrepujar o oponente a qualquer custo. Caso contrário, os inimigos de alto nível têm maior reserva de energia da fonte, e quanto mais tempo a luta for atrasada, pior será para An. Quando Wang Yui se adaptar ao ritmo ofensivo de An, então An será o único em apuros. Insuficiente. O ritmo de ataque não é rápido o suficiente. A força de ataque não é forte o suficiente. E é por isso que An recuou. Em vez de correr, ele está preparando uma nova rodada de ataques mais loucos e demoníacos. Sem uma palavra, An liderou Demon Claw e atacou novamente. Após a ingestão sucessiva de doses 10 vezes maiores de droga, o poder da fonte de An atingiu o grau máximo que ele pode tolerar. Sense energia é uma droga que pode aumentar a taxa de resposta neural, permitindo que a frequência de ataque de An dispare. Uma cena incrível apareceu no campo de batalha. O quase senhor da guerra Wang Yui é realmente empurrado passo a passo por An. O estilo de ataque de An é muito dominador e não pode ser bloqueado. Primeiro, ele tirou o poder de Wang Yui. Depois usou técnicas proibidas para atacar. Use Demon Claw para atacar. Use o poder das trevas para atacar. Agora ele começou a tomar punhados de drogas e atacar novamente. Combate corpo a corpo para matar. Acerte cada soco. Troque vida com vida. Só desista da morte. An não aprendeu mais nada em sua vida, e não desistir até a morte é o único estilo de batalha que ele aprendeu. Rugido. Esta não é uma luta normal. Wang Yui corações de luto. Ele sente que não está lutando contra uma pessoa, mas uma máquina de morte de alta potência. Esta máquina An pisou no acelerador até o fundo desde o início e carregou em uma respiração. Isso deixa Wang Yui de muito mau humor. Morrer, morrer, morrer. Esse é o único pensamento que resta na cabeça de An. Ou ele esmaga o oponente de uma só vez, ou ele será o único morto. A batalha é sempre tão simples para An. Rugido. Com o aumento da frequência e os ataques ficando mais violentos, An sentiu que já havia usado 200% de seu poder de combate para lidar com Wang Yui. Mas Wang Yui ainda está lutando, mas aguentando firme. Afinal, ele é o filho de um senhor da guerra. Embora Wang Yui esteja em uma bagunça devido a rodadas após rodadas de ataques, mas ele ainda é um quase senhor da guerra. Ele não é alguém que pode ser morto tão facilmente. E Wang Yui também percebeu que, contanto que ele consiga resistir ao ataque de An e arrase a luta por mais alguns minutos, ele terá a oportunidade de revidar. Não vai voltar antes de chegar ao beco sem saída. Como o oponente ainda pode suportar seus ataques,
Isso significa apenas que seus ataques não são fortes o suficiente. Eles precisam se tornar mais fortes. Um pensamento maluco passou pelo cérebro de An. Não importa o que aconteça. Esse homem precisa morrer agora. Poderia muito bem colocar tudo na linha. Agora que a arte marcial proibida é usada, Demon Claw também tentou. O poder das trevas nunca parou. E até o limite de drogas chegou. Neste caso, se An quiser se esforçar mais, então ele tem apenas uma escolha. Quer começar a queimar sua vida para lutar contra Wang Yui. Sem loucura, não vai sobreviver. An tem andado no caminho errado. Muito diferente dos outros soldados. Ele tem a crença de não desistir se ainda não estiver morto. Capítulo 135, An vs. Quase Senhor da Guerra. Parte 2. Durante momentos críticos, An é mais ousado do que qualquer um para colocar sua vida em risco para lutar. O sangue de um soldado é sempre apaixonado e fervente. A vida de um soldado tem o propósito de ser colocado na linha de frente para lutar contra o inimigo até a morte. An está prestes a levar seu poder de combate a outro nível e usar sua vida útil para a batalha. De repente, durante a feroz batalha dos dois, ninguém notou, uma sombra se aproxima a um ritmo alarmante. Estrondo. A velocidade é muito rápida. A sombra usou uma agilidade incrível e se inseriu diretamente na batalha de An e Wang Yui. É preciso saber, este é o momento mais estressante da batalha. An está prestes a começar a queimar sua vida. Sem nível poderoso e experiência extraordinária, é impossível pular nessa luta até a morte. O momento seguinte é ainda mais inacreditável. Essa sombra não apenas entrou facilmente na batalha, ele também acenou com o braço e um tapa aterrissou bem no rosto de Wang Yui, enviando diretamente voando. O rosto de Wang Yui imediatamente se deformou, os dentes voaram como balas. Plop. Wang Yui voou por centenas de metros e caiu na lama na postura de cachorro comendo merda, e ele não conseguiu se levantar por um tempo. Você está realmente brincando no meu relógio. Sem falar em você, até seu pai Wang Mian deve morrer. Que rugido dominador. An ficou imediatamente chocado, porque este homem que enviou Wang Yui voando com um tapa não é outro senão Sem Caminho. Professor, An finalmente viu a sombra claramente e gritou de surpresa. Esta é a primeira vez que An vê o Sem Caminho realmente fazendo um movimento. Uma agilidade tão afiada que o quase senhor da guerra Wang Yui não conseguiu nem levar um golpe do Sem Caminho. Sem Caminho não se importou com o meio-morto Wang Yui. Olhou para An e disse, você está bem? An balançou a cabeça e disse, estou bem, fui atacado por esses bastardos, só fiquei com raiva por não ter limpado as raízes. Para ser honesto, se você se atrasar por alguns segundos, não terei escolha a não ser começar a queimar minha vida. Sem Caminho olhou solenemente e disse, para ser capaz de lutar contra um quase senhor da guerra neste nível, é claro o quanto você praticou. Mas pessoas como ele definitivamente não valem a pena queimar a vida. Ele surpreendeu, atacou você. E isso é um tapa na minha cara. Hoje, não só ele tem que morrer, nem mesmo seu pai pode sonhar em viver mais. Você é viciado em arte marcial, Sem Caminho? À distância, Wang Yui acabou de se levantar, ele ouviu as palavras implacáveis que Sem Caminho disse sobre seu pai e ele disse em um rosto muito chocado. Sua voz mal havia acabado, e então ele ouviu uma voz ainda mais cruel vindo. Abra seus olhos. Olhe claramente para quem eu sou. Ao-Tio. Acompanhado por um rugido trêmulo, o Yun sentou nas costas de Little Flower. Soturnamente veio com vento assassino. An quase não conseguia acreditar que era realmente o Yun. Normalmente, a atitude do Sem Caminho é a pior. Seu rosto está sempre reto da manhã à noite. É como se alguém lhe devesse dinheiro ou algo assim. Mas agora, em comparação com o enfurecido Yun, o rosto de Sem Caminho não poderia ser mais gentil. Quando louco, o Yun e o Yun normal são duas pessoas diferentes. Seus olhos se destacaram, sobrancelhas ficaram verticais. Rugiu com a boca aberta, como se um demônio revisitando o mundo. Você é o viciado em feras. O Yun. Wang Yui realmente espera que ele possa se sufocar até a morte agora. Parece que ele está realmente assustado, tão assustado que está tremendo de medo e tão perto do fazer xixi nas calças. An inclinou a cabeça e olhou para o Yun. Se você diz que Sem Caminho é assustador, An admite. Mas o Yun não é apenas alguém que faz pesquisa de feiras de fusão, o que há de tão assustador nele? Bom, apenas quando Wang Yui estava prestes a morrer de medo, de repente um ônibus espacial atingiu o chão. Não é como se o ônibus espacial tivesse caído ou algo assim, mas o piloto desse ônibus espacial é extremamente louco. Quem fez isso? Que bastardo que viveu o suficiente quer morrer. Andarilho Noturno pulou do ônibus e imediatamente começou a gritar. Desta vez, An está completamente confuso. Em comparação com o Yun, o Sem Caminho normalmente mais cruel é como um bom homem. E em comparação com o atual Andarilho Noturno, o feroz e demoníaco Yun agora se parece com o bom homem. Puta merda, o Andarilho Noturno que normalmente usa óculos e parecia tão pacífico agora parece ainda mais malvado do que o próprio diabo. Desgrenhado, sem óculos, quando fala, a voz feroz é suficiente para machucar os tímpanos de todos. Não me pare, deixe-me matá-lo. Que situação estranha, na verdade é o Yun e Sem Caminho que estão tentando parar Andarilho Noturno agora, impedindo de enlouquecer na parada. A ruína da noite do viciado em veneno. TL, nome verdadeiro de Andarilho Noturno? Gnegsi. Wang Yui viu Andarilho Noturno, com uma voz chorosa que ele gritou uma vez. Então um bocado de sangue saiu de sua boca e ele imediatamente desmaiou. Viciado em arte marcial Sem Caminho. Viciado em besta Yun. Viciado em veneno ruína da noite. An lutou por tanto tempo e não conseguiu acabar com Wang Yui. E aqueles três simplesmente apareceram e assustaram Wang Yui até a morte. Esses três,
Quem são eles mesmo? Vamos lá. Andarilho noturno encarou seus olhos e rugiu. A injustiça tem uma cabeça, a dívida tem uma fonte. TL. Significa que há algum lugar para obter justiça e cobrar dívidas. Tunder Wang Mian, espere por mim.